Uma pesquisa, um momento pesquisa. Aqui, de quem está aqui comigo. Quem atende? Quem é clínico? Levanta a mão para ter uma ideia. Oh, muito obrigado, os clínicos vieram. Então, eu estava falando de trabalho corporal no começo. Quem inclui, uma vez por mês, em algum momento, mas inclui o trabalho corporal como parte do seu trabalho? Não precisa ser só bioenergética, né? Não, trabalho de corpo, não tem que ser expressivo. Pode ser desde uma leitura. Isso. Pode ser desde pôr a pessoa em pé para fazer uma leitura, esse é o trabalho de corpo. E, então, última pesquisa. E quem usa o referencial de caráter para diagnóstico? E daí? Então, porque... Pois é, por isso, né? Também não falei, a cozinha é assim, cada um de nós foi construindo um estilo pessoal que tem a ver com o nosso caráter, inclusive, né? Com o histórico das nossas formações, né? E muito menos com os nossos clientes. De verdade é um pouco um viés, porque o que eu acredito é que alguns clientes precisam de certas coisas. Então, eu sou terapeuta bem corporal, né? Aquelas coisas que a gente fala, sou bem corporal. Eu tenho clientes que não trabalham quase corpo, porque a questão relacional é tão mais importante, e está lá, né, como a própria Luísa fala, bem, você está sentado conversando, boca é corpo, né, gente? Então, não a gente fica nessa história da né, boca também. Vamos entender o que é trabalho corporal. Agora, isso. Quando você traz a noção de campo, o campo já está instalado. Isso. Porque se eu falo, penso, sinto, eu já estou pintando na forma. Isso, legal. Só que é exatamente o que eu sinto também. Eu estou o tempo inteiro, todos os canais estão ligados ao mesmo tempo, o tempo todo. Eu estou ouvindo o discurso do cliente, ao mesmo tempo eu estou sentindo o corpo dele. E quando eu estou no trabalho de corpo, né, vou chegar depois nisso, eu estou o tempo inteiro ouvindo os lapsos de fala, as atuações, né, que essa é a hora que aparecem as coisas nas pérolas. É a hora que o cliente está no estudo e fala, eu posso já deitar ou não posso? E aí você já entende um monte de coisa. Essa é uma das questões, quer dizer, o caráter ele me organiza muito na tradução do discurso, porque nós terapeutas, a gente está focado assim, a gente fica pensando na relação mãe-bebê, o tema da castração, é assim que a gente vai para a cena da sessão. E o cliente está chegando com, nossa, meu chefe é um saco, eu estou em pânico, com síndrome do pânico, minha mulher me deixou, ele está noutra, certo? Para mim hoje, pensando em cozinha, o grande desafio é a tradução que a gente faz do discurso do cliente. Como é que eu traduzo, né? A Liane falou antes do sapato na cabeça, eu acho que essa é a grande questão. Quando a gente consegue traduzir o que o cliente está querendo dizer, né? Então, já vou aqui para o meu próximo. Depois eu volto. Então, eu entendo, né, que a gente tem 3 linhas de discurso. Tem o que o cliente está dizendo, tem o que ele quer dizer e tem o corpo, né? E aí, até pegando o que a Loca falou, é verdade, tem mais do que o corpo, tem o campo, né? Você tem desde o verbal, o não verbal, você tem o campo presente. Muitas vezes você está numa sessão analítica, conversando, e ao mesmo tempo tem algo ali primitivo no ar, que você não entende, que você só sente contratransferencialmente, que é o não dito. Normalmente questões muito primárias, que tem a ver com o bebê, vão aparecer no campo, né? Então, eu penso muito nessas linhas de discurso, e que eu saber destacar o essencial do discurso é que vai levar a sessão para um nível mais profundo. Então, quando a gente pensa, né, no tema da palestra, que é esse diálogo entre discurso, emoção e corpo, esse para mim é um item. Como eu faço para conseguir destacar o essencial do que o cliente está trazendo? Então, como eu estava dizendo, o caráter para mim é um mapa de apoio, né? Agora, além disso, tem coisas do tipo, um exemplo que me vem à cabeça é uma cliente que começa a sessão, eu tenho lá, sei lá, eu tenho um contadorzinho que é uma carruagem da Cinderela. Sabe aqueles que a gente compra no Paraguai? Né? Fica em cima da mesa, super bonitinho com a carruagem. E a cliente começa falando, nossa, eu nunca tinha visto isso aqui. Está lá há 10 anos. Eu nunca tinha visto isso aqui. Né? E aí ela vai com outro discurso. Aquilo é o discurso, certo? E ali a sessão vai acontecer a partir daquilo. Né? E se eu ficar preso no que ela está me dizendo, eu vou perder de verdade o que é importante da sessão. Então, como é que eu pego como é que eu pinço
essa questão, e muitas vezes é disso que eu vou conseguir traduzir num trabalho corporal. Esse é o objeto intermediário, né? Muitas vezes Ela utiliza, né? É um objeto intermediário, é um lapso de alguma coisa, de algo que surgiu, né? Só para voltar numa coisa do caráter, estava falando do mapa, e aí também eu gosto de pensar isso aqui. O foco é chegar na psicodinâmica individual, né? Quem é o cliente. Então, quando a gente pensa caráter, de novo, o perigo da estereotipia, que é verdade. Então, eu entendo hoje assim, nossa, esquizoide. Existem vários tipos de esquizoide. Vocês devem conhecer, né? Psicopatas, vários tipos de psicopata. Eu tenho um esquizoide que, por exemplo, tem uma questão congelada no pânico, tem um esquizoide que a grande questão dele é uma dissociação, é o tal do sonhador, e eles têm diferenças entre eles, que tem a ver com outros vetores que os afetam, tem a ver com essa psicodinâmica individual. Então, hoje eu penso, o caráter é uma linha, vai estar no desenvolvimento, e eu tenho itens que atravessam o caráter. O quanto aquela pessoa viveu traumas, questões traumáticas, né, um traumatizado ou não, como ficou configurada as questões de apego, trouxe alguns itens, mas você pode pensar vários, qual é o nível de paranoia, qual é o nível de narcisismo, qual é o nível de obsessividade, né, coisas que eles estão ligados ao caráter, mas eles atravessam o caráter. Então, momento cola. Eu não falei. Então, assim, pensando na minha cozinha, eu sou naturalmente, tem a ver com isso, um terapeuta muito focado. Então, quem conhece a clínica da bioenergética, o SAPS, né, tem a história da clínica focada, a história do Fiorini, eu gosto muito do Fiorini, e eu também fui me descobrindo, independente de clínica social, falei, nossa, eu sou um terapeuta focado, é um jeito meu de funcionar. Então eu gosto de pensar numa entrevista, um projeto terapêutico, qual é a direção para trabalhar com o cliente, e aí para mim o projeto terapêutico é como é que eu junto a queixa com o caráter e traduzo isso para o cliente com uma direção de trabalho. Isso me ajuda muito, inclusive na avaliação de quanto você mudou, você não mudou, o tema que está trabalhando, né? Então tem um pouco a ver com a história do diretivo e não diretivo, né? Eu sinto que esse é um grande tema na sessão. Eu sinto que tem momentos para a gente ser muito diretivo e momentos para ser muito não diretivo. Tem clientes que precisam que nós sejamos muito diretivos e tem clientes que precisam que nós sejamos não diretivos. Então, o risco é, se eu, como personalidade, como estilo de terapeuta, fico no meu jeitão. Então, o terapeuta que é muito diretivo o tempo inteiro pode perder momentos profundos do gesto espontâneo do cliente. E um terapeuta muito não diretivo tem o risco de ficar perdendo o foco e vagar na bruma, né? Porque, de novo, para amarrar com outro item quando a gente pensa no modelo da teoria do apego, alguns riscos que me vêm à cabeça. O terapeuta que vai simplesmente pensar na maternagem o tempo inteiro e perder a noção de que existe defesa, de que não é só um adulto que teve um bebê necessitado, mas ali tem, pensando inconsciente, uma série de mecanismos de defesa que vai ter vai ter a transferência negativa, uma série de coisas que vai inibir a possibilidade de um encontro verdadeiro. Então, outro item que me vem muito quando eu estou na sessão, quis trazer como uma visão minha da minha cozinha, como é que eu equilibro necessidade e defesa. Então, o terapeuta que só tem foco na defesa, e que eu chamo de terapeuta paranoico, ele está o tempo inteiro ouvindo o discurso e tentando entender o que esse cara está querendo me pegar na curva. Mas por que ele está falando isso? Ele fica caçando a defesa. É um modelo mais rachiano, é um nível que o Rachi era mais paranoico. Né? E o terapeuta com foco na necessidade, né? Os terapeutas com a teta cheia de leite, certo? Que só a maternagem ajuda. E aí, em algum nível, tem um risco do terapeuta ingênuo que não entende aonde está ali a sacanagem do cliente. E aí, para mim, outra coisa, é difícil. Quando um cliente faz um pedido específico, quando surge algo, como é nessa hora de parar e falar, isso é um pedido ou uma necessidade? Né? Tanto na relação, quanto nos temas que ele está trazendo, como na hora que eu vou propor um trabalho corporal. Né? Para mim, o trabalho corporal é um grande diálogo. Eu vou propor algo e o
cliente vai poder responder a partir daquilo. Às vezes tem ajustes. E eu fico muito de olho para entender se aquele ajuste é defensivo. Ah, isto hoje não. E de repente é um outro momento. De repente é uma grande defesa de entrar em contato com a presteza necessária dele. Né? Uma coisa que eu pus ali, né? Então, para o Lowen, o corpo é a queixa. Então, essa questão de como é que a gente integra a queixa. Uma coisa que a Ellen fala no artigo que eu achei legal é o quanto o Lowen não estava nem aí porque você estava dizendo. Ele tinha uma visão, ele tinha uma leitura corporal que, por acaso, era muito boa, certo? Ele era genial nisso, mas, para ele, o corpo era a queixa. E, de verdade, ela traz uma frase que eu achei incrível, que é assim, ela falava, ela às vezes estava lá no estudo, que ele tinha mandado aí para o estudo, e ele pirando se a respiração melhorou, não melhorou. Nossa, eu estou vendo aqui o fluxo de energia no seu corpo. E ela pensava, nossa, eu queria tanto que você se interessasse por mim como você se interessa pelo meu corpo. Né? Toda a questão do apego e da relação relacional.